lá! Já pararam para pensar por que é que uma cadeira de escritório tem aquela forma? Ou, sei lá, por que é que os teclados são como são? Bom, acontece que existe toda uma ciência por trás disso. Chama-se ergonomia. E a história dela, olha, é muito mais fascinante do que parece. Vamos a isso? E vamos diretos ao ponto com uma pergunta que parece simples, mas que dá que pensar. Será que o trabalho foi desenhado a pensar num ser humano? Sabe, aquela dor nas costas no fim do dia? Ou a sensação de que estamos a lutar contra as nossas ferramentas em vez de as usar a nosso favor? Pois é, esse sentimento é o ponto de partida para a nossa conversa de hoje. Ok, então, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Para percebermos o que é ergonomia, temos mesmo de voltar atrás, a uma altura em que as fábricas mandavam em tudo e as pessoas eram basicamente só mais uma peça na engrenagem. Esta é a história de como passamos de um mundo feito para máquinas para um mundo feito para gente. Olhem só para esta linha do tempo. É impressionante ver como o ritmo do trabalho mudou, não é? Nós passamos de um trabalho que seguia o ritmo da natureza, da nossa própria força, para um ritmo que era ditado pela velocidade imparável das máquinas. A invenção do vapor, da eletricidade, isso não mudou só a tecnologia, mudou a própria essência do que era ser um trabalhador. Então chegamos ao início do século XX e aparece um senhor, Frederick Taylor, com uma ideia que ele chamou de gestão científica. A filosofia dele era simples, mas brutal. O trabalho não tem de se adaptar à pessoa. A pessoa é que tem de se adaptar ao trabalho. Ponto. Era como se os trabalhadores fossem só peças de uma máquina, sabe? Peças que podiam ser otimizadas para a máxima eficiência. O custo humano? Isso não interessava. E depois veio Henry Ford. Ele pegou nestas ideias do Taylor e levou-as a outro nível, com a linha de montagem. Claro que a produtividade disparou, mas dá para imaginar a pressão em cima dos trabalhadores? O ritmo do trabalho já não era definido por uma pessoa, mas sim pela velocidade constante de uma passadeira rolante. Não dava para parar, não dava para abrandar. Toda esta eficiência, esta produtividade, parecia um milagre, não é? Só que havia um lado negro nisto tudo, um custo enorme, que foi pago pelos corpos e pelas mentes das pessoas que trabalhavam naquelas fábricas. Vamos ver de perto o que é que isso realmente significava. E isto é pesado. Estamos a falar de pessoas que se sentiam totalmente alienadas do seu trabalho, a fazer a mesma coisa vez após vez, após vez. Se a pessoa não encaixasse no molde físico perfeito, estava fora. E o resultado qual era? Exaustão, lesões constantes, dores crónicas. O corpo humano simplesmente não foi feito para ser tratado como uma máquina. Mas claro, as pessoas começaram a reagir. A certa altura, no meio de toda esta desumanização, começou a surgir uma ideia nova, uma ideia radical mesmo, uma que ia virar toda a filosofia de trabalho de cabeça para baixo. E é aqui que está o ponto-chave. A mudança de mentalidade é tudo. Em vez de obrigar as pessoas a caberem em caixas, começamos a fazer a pergunta ao contrário: como é que podemos desenhar a caixa para que sirva na pessoa? Esta é a alma da ergonomia. E agora, uma curiosidade. Adivinham de onde veio um dos maiores empurrões para esta mudança? Não foi de uma fábrica, foi do espaço. É verdade. Os astronautas fechados naquelas cápsulas minúsculas perceberam que a sobrevivência deles dependia de tudo ser desenhado à sua volta, à sua medida. Não dava para pedir a um astronauta para se adaptar a um botão que ele não conseguia alcançar, pois não? E o outro grande motivo? Bom, dinheiro, claro. As empresas começaram a fazer as contas e perceberam que ignorar o bem-estar dos trabalhadores estava a sair caríssimo. Entre baixas médicas, processos em tribunal, perda de produtividade, ergonomia afinal, não era só uma ideia bonita, era um bom negócio. Ok, então já vimos o porquê da ergonomia. Agora vamos mergulhar no o quê. O que é, afinal de contas, esta ciência que mudou a nossa forma de trabalhar? A própria palavra já nos dá uma pista enorme. Vem do grego ergon, que quer dizer trabalho, e nomos, que significa leis ou regras. Portanto, literalmente, ergonomia é as leis do trabalho. É sobre isso, descobrir quais são as regras para fazer o trabalho funcionar para as pessoas. E olhem só para isto. Já na década de 50, eles sacaram que a coisa não era só sobre a pessoa e a máquina. Não, era sobre o conjunto todo. A pessoa, as ferramentas, o ambiente à volta, tudo. Foi uma visão super completa logo desde o início. Com o tempo, a definição foi ficando ainda mais abrangente. E aqui vem a parte crucial. Eles juntaram a ideia de e o produto ao utilizador.
E de repente, a ergonomia já não era só sobre o trabalho. Passou a ser sobre tudo o que nós usamos no dia a dia, desde a cadeira onde nos sentamos até o telemóvel que temos no bolso. Portanto, se houver uma única coisa a reter de tudo isto, que seja esta: adaptar o trabalho à pessoa. É uma ideia tão simples, mas que mudou absolutamente tudo. E o mais fascinante nisto tudo é que a ergonomia não é só uma área, é um ponto de encontro de várias ciências diferentes. É preciso ter fisiologistas para entender o corpo, psicólogos para entender a mente, engenheiros para construir as ferramentas. Estão todos a trabalhar em conjunto com um único objetivo: otimizar a experiência humana. Então, isto tudo não é só uma aula de história, ok? Os fantasmas daquelas primeiras fábricas e as ideias daqueles pioneiros da ergonomia, eles estão por todo o lado, nos nossos locais de trabalho hoje em dia. Vamos perceber porquê. Muita gente pensa que ergonomia é só comprar uma cadeira cara, mas isso é só a pontinha do iceberg. A verdadeira ergonomia é uma maneira de pensar, é uma filosofia completa sobre como criar sistemas onde as pessoas e a performance possam, as duas, florescer. E é por isto que a ergonomia é tão poderosa, porque é uma situação em que toda a gente ganha. Quando os trabalhadores estão mais seguros e confortáveis, ficam mais felizes e, claro, mais produtivos. E quando os trabalhadores são mais produtivos, a empresa cresce. No fundo, não se trata de ser bonzinho, trata-se de ser inteligente. E tudo isto traz-nos para o futuro. No mundo de inteligência artificial e trabalho remoto, os desafios, claro, são outros. Mas o princípio base continua a ser exatamente o mesmo. Como é que adaptamos o trabalho à pessoa? Nós lutamos tanto para fugir da mentalidade da linha de montagem. A grande questão agora é: como é que garantimos que não estamos a construir novas linhas de montagem, só que digitais? A resposta, como sempre, parece estar em pôr as pessoas em primeiro lugar.